Boa noite. Estamos fazendo aqui uma adaptação no nosso programa. Nesse momento a gente deveria ter uma mensagem musical, né? E é sempre bom ficar aqui mais em cima, Cleito. E é sempre bom a gente ter a música, não é nesse momento do culto, mas quem sabe teremos a música ainda no final. Obrigado porque você voltou aqui hoje. Dá licença, eu vou tirar aqui minha máscara, senão daqui a pouco eu fico muito... Porque você veio hoje. E começamos na sexta-feira, nós tivemos o nosso culto apenas onde tivemos o privilégio aqui pela manhã e também pela tarde. Que veio, você que está conosco aqui, você que nos acompanha. É muito bom a gente poder estar reunido. É muito bom nós estar junto com o povo de Deus. Talvez eu tenha que sair um pouquinho apressado, porque o culto da Igreja Central vai ser pelo Zoom e o link será gerado lá de casa, então eu preciso acompanhar. Eu saio um pouco apressado, mas o culto deles é 8 horas, né? Dá tempo nós fazermos o nosso culto tranquilo aqui, sem sacrificarmos a palavra de Deus, sem sacrificarmos o estudo desta. Eu quero mais uma vez agradecer aqui a Marinês e o Hernani que prepararam esse programa, né? Agradecer toda a liderança da igreja que foram zelosos em preparar a ação para a gente ter todo esse final de semana. Nosso texto bíblico para hoje é Êxodo capítulo 10, versos 9 a 11. Você que está aí com sua Bíblia, então a leitura do texto sagrado. Êxodo, capítulo 10, ler então do verso 9 até o verso 11. Êxodo 10, versos... Acompanhem comigo então, nós lemos assim. Respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com nossos jovens e com os nossos velhos, e com os filhos e com as filhas, e com os nossos rebanhos, e com os nossos gados havemos de ir, porque temos de celebrar festa ao Senhor. Replicou-lhes Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir e as crianças. Vede, pois tendes conosco más intenções. Não há de ser assim. Ide somente vós os homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que pedistes. E os expulsaram da presença de Faraó. Que Deus abençoe a leitura de sua santa palavra nesta noite. O povo de Israel estava no Egito fazia cerca de 400 anos. Deus já havia dito lá em Gênesis capítulo 15, quando fez o pacto com Abraão, Deus disse que a sua descendência iria servir então ao rei do Egito durante 400 anos. Agora então, depois desses 400 anos, a maior parte deles, ou uma boa parte deles, o povo foi escravo. E agora então, era chegado o momento do povo deixar a terra do Egito. 7 pragas já haviam caído. Agora estavam na oitava praga, quando os egípcios não só iriam permitir, mas eles iriam exigir a saída dos egípcios, ou melhor, dos israelitas do Egito. E agora então, aquele povo Moisés está ali liderando o povo, para poderem sair então em direção à prometida terra de Canaã. Se nós analisarmos bem, a história do povo de Israel tem muita semelhança com a história do povo de Deus hoje. A história daquele povo é muito semelhante à nossa. Assim como Israel estava no Egito, numa terra estranha, há muito tempo, eu e você também estamos aqui neste mundo, mas nós sabemos que a nossa pátria está nos céus. Filipenses 3, verso 20, diz que nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o nosso Salvador. É interessante você notar que existe muita semelhança entre a história daquele povo e a nossa. Eles estavam no Egito, mas eles tinham uma promessa.
Como disse, se você for a Gênesis 15, versos 12 a 16, na verdade, desde o verso 7 até o verso 16, você vê que Deus tinha feito uma promessa de que aquele povo iria para a terra prometida, a terra de Canaã, a terra que manava leite e mel. Interessante você notar que o povo estava no Egito, mas eles sabiam que havia uma terra que Deus prometera para eles. Eu e você também estamos aqui neste mundo de pecados, nesse Egito moderno. Mas embora estejamos aqui nesse Egito moderno, nesse mundo de pecados, nós sabemos que existe uma terra melhor prometida para todos nós. Em João 14, versos 1 a 3, nosso Senhor Jesus disse: na casa de meu Pai existem moradas. Eu vou preparar lugar. E quando for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Assim como o povo de Israel estava no Egito, mas eles tinham promessa de uma terra melhor. Nós também estamos aqui, mas sabemos que Deus tem uma terra muito melhor para nós. Escritor evangélico conhecido, chamado C.S. Lewis, num de seus livros, ele diz o seguinte: observe os peixes. Por que o peixe se sente feliz dentro d'água? Porque ele foi criado para viver na água. Se você tirar o peixe da água, ele começa a se bater todo, porque ele não foi criado para viver fora da água. Aí ele diz então: olhe para você. Tem alguma coisa que lhe incomoda nesse mundo? Alguma coisa lhe faz sentir estrangeiro aqui? Se alguma coisa lhe faz sentir estranho aqui, é porque você foi criado para uma terra melhor. E de fato, nós fomos criados para uma terra melhor. O povo de Israel estava no Egito e já fazia muito tempo. Mais de 400 anos o povo aguardando o dia em que viria o libertador. O libertador viria tirar aquele povo para conduzir à terra prometida. O tempo começou a demorar, começou a passar muito tempo, havia um tempo de tardança. Alguns estavam clamando, a Bíblia fala em Êxodo capítulo 4, que o povo estava clamando a Deus pelo libertador, porque parecia demorar muito. Assim também muitos de nós estamos olhando e perguntando: quando é que Jesus vai voltar a fim de nos buscar para os céus? Muitas pessoas estão olhando e estão dizendo que está demorando muito. Na verdade, a Bíblia anunciou que haveria um tempo de tardança. Haveria um tempo de tardança e assim como tardou, ou como demorou para o povo de Israel, nós também vivemos um tempo de tardança. Mas é triste notar que é o seguinte: como demorou muito, como Moisés, como o libertador demora a vir buscar o povo de Deus no Egito, a passagem do tempo, a passagem dos anos fez com que aquele povo começasse a se fazer mais cidadãos do Egito do que parte do povo de Deus. Aos poucos eles começaram a se acostumar, aos poucos eles começaram a achar tão normais os costumes do Egito, que eles eram praticamente egípcios. E é interessante a gente pensar que toda vez que o povo de Deus acha que alguma realização das promessas divinas está demorando, o povo deixa de viver de acordo com o ideal que Deus tem para esse. Você lembra do episódio do bezerro de ouro, em Êxodo 32? Moisés sobe para o monte, e daí o povo olha e diz: Moisés está demorando muito. E eles começaram então as práticas idólatras do Egito. Assim como aquele povo no Egito começou a tornar as práticas, os costumes, os hábitos daquele povo, nós hoje corremos também o risco de querermos fazer-nos cidadãos deste mundo. Corremos o risco de começarmos a achar normais as práticas deste mundo moderno, deste mundo de pecados, deste mundo de tanta maldade, esse mundo de tanta crueldade. Mas, irmãos, nós temos que tomar cuidado com isso. Como disse, a nossa pátria não é aqui. Nós estamos aqui de passagem. Estamos aguardando, então, a pátria melhor que Deus dará a cada um de nós. E é preciso lembrar-nos a cada dia que se nós nos fizermos cidadãos deste mundo, nós nunca estaremos
estamos preparados para a Canaã celestial que Deus tem para cada um de nós. Quando Moisés, ou quando aquele povo está ali no Egito, quando aquele povo começa a achar que está demorando muito, que alguns provavelmente não esperassem mais, aparece o libertador. Moisés, você sabe, quando você lê o capítulo 4, você vê que Moisés tentou de diversas formas fugir daquela incumbência. Tentou, até não conseguiu fugir. Então ele foi para poder buscar o povo de Deus, na hora em que muitos não esperavam mais. Na parábola que nosso Senhor Jesus contou em Mateus 24, nos versos 42 e 44, o Senhor Jesus disse também que o Filho do Homem vai vir na hora em que muitos não estiverem esperando. Por mais que nós achemos que está demorando, tenhamos a certeza que, conforme Ellen White diz, no livro Desejado de Todas as Nações, página 32, os desígnios de Deus não conhecem adiantamento e nem tardança. Deus age no tempo certo. Aquilo que para nós é uma tardança, existe uma razão. O texto sagrado nos mostra que quando Moisés vai buscar o povo no Egito, e como disse, o povo estava achando que estava demorando muito. Mas notem, se você voltar lá para Gênesis 15, versos 12 a 16, você vai ver que existia uma razão para a tardança. Deus, quando fez o pacto com Abraão, Deus disse: a tua descendência vai servir ao Egito por 400 anos, porque ainda não se encheu a taça da misericórdia dos amorreus. O que isso quer dizer? Você sabe que quando o povo de Israel vem do Egito para tomar posse da terra de Canaã, aquele povo agora começa uma matança tremenda, com tantos povos matando, destruindo tantos povos e nações. E às vezes nós lemos isso na Bíblia e pensamos: mas por que tanto derramamento de sangue? Por que Deus manda matar? Se a Bíblia diz, um dos mandamentos é não matarás. Agora por que Deus está mandando matar? Vejam, Deus fez o pacto dizendo: vocês vão tomar posse dessa terra, mas agora ainda não, porque a misericórdia ainda está trabalhando com os povos dessas nações. A tua descendência só vai poder tomar posse dessas nações somente depois que não houver mais misericórdia para com os povos desta terra. Irmãos queridos, usando a linguagem do Novo Testamento, nós podemos dizer que quando o povo de Israel vem, quando eles começam a destruir nações e eles começam aquela matança tremenda, é porque aquele povo a quem eles estavam matando, por ordem de Deus, ninguém pode matar por ordem expressa de Deus. Quando eles estavam matando aquele povo por ordem expressa de Deus, é porque aquele povo, como disse, usando a linguagem do Novo Testamento, aquele povo já havia pecado contra o Espírito Santo. Já não havia mais esperança de salvação para aquele povo. Enquanto houvesse alguma esperança de salvação para os amorreus, para os cananitas, o povo de Deus ainda tinha que continuar no Egito, mesmo na escravidão. Eles tinham que continuar ainda no Egito, porque Deus não permitiria que destruísse aqueles inimigos, enquanto houvesse alguma esperança de salvação para eles. Trazendo para nós hoje, por que Jesus ainda não voltou? 2 Pedro 3, verso 9, diz que é porque ele é ânimo conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Tiago capítulo 5, verso 7 e 8, faz uma comparação com a agricultura, dizendo que nós temos que esperar, assim como o lavrador, ele espera então o tempo certo, para a seara da terra estar amadurecida, a fim de fazer a colheita. Nosso Senhor Jesus também está esperando a seara dessa terra amadurecer devidamente. Só quando ela estiver completamente amadurecida, é que nosso Senhor Jesus Cristo voltará. E então ele vem, conforme Apocalipse 14, 14 a 20. Ele vem com a foice afiada, a fim de ceifar a seara da terra, levando então o puro trigo para os celeiros celestiais, e o joio então levar
para ser então completamente destruído. Meus queridos irmãos, às vezes nós olhamos e vemos a maldade crescendo em nosso mundo e ficamos perguntando quando é que Deus vai intervir. Muitas vezes nós nos cansamos desse mundo de pecados, desse Egito moderno, e ficamos perguntando a Deus quando é que Deus vai intervir. Não nos esqueçamos, Deus é longânimo, é misericordioso. Ele está esperando que muitos ainda se convertam. E pelo amor que Deus tem a esses, mesmo que aos nossos olhos sejam criminosos, sejam pessoas que não valem nada, mas Deus ainda ama todas essas pessoas e Deus está esperando então por todos estes. É interessante notar que o povo de Israel, enquanto estava no Egito, aguardando o momento de sair, e agora então, quando o faraó não quer deixar que aquele povo saia, quando o faraó está então dificultando as coisas, Deus teve que mandar muitas pragas sobre o Egito. Deus enviou então 10 pragas sobre o Egito, para que aquelas pragas pudessem então advertir aquele povo, antes de chegar o momento de Deus tirar dali os seus escolhidos. Quando você vai a Apocalipse capítulo 15 e também o capítulo 16, você vê que 7 pragas estão anunciadas para cair neste mundo antes da volta do nosso Senhor Jesus. Inclusive, grande parte das pragas do Apocalipse são idênticas, ou praticamente idênticas àquelas que caíram no Egito. No Egito caíram pragas para poderem advertir o povo que estava chegando o momento do povo de Deus partir. E chegou um momento interessante notar que quando as pragas vão caindo, Faraó vai resistindo, até chegar o momento que os seus conselheiros fazem uma pressão para que ele ordene a saída daquele povo, porque as pragas estavam assolando todo o Egito. Você já notou que, de um modo geral, o mundo nos trata bem ainda hoje? Você já notou que nossa igreja tem até um prestígio muito bom na sociedade, nas autoridades? Nós conseguimos, às vezes, até alguns privilégios, mas nem sempre será assim. Chegará um momento que o mundo vai odiar a todos nós. E às vezes eu penso que, se o mundo ainda não nos odeia, é porque talvez nós estamos sendo mais mundanos do que cidadãos dos céus. Quando chegar o momento que nós formos realmente, nós nos comportarmos completamente como cidadãos dos céus, o mundo vai nos odiar. E o mundo vai querer, assim como os conselheiros de Faraó pediram que os israelitas abandonassem o Egito e que fossem embora logo, o mundo vai querer que nós desapareçamos também daqui. Agora, irmãos, lá no Egito, aí existe uma diferença. Lá no Egito eles disseram para Faraó: manda esse povo embora daqui para a terra de Canaã, deixe-os ir embora logo. Agora conosco não será exatamente assim, porque não tem outra terra para onde nós irmos. Nós aguardamos os céus. E quando você lê o livro Grande Conflito, a senhora White menciona, quando ela fala então das pragas, ela diz que quando as pragas estiverem caindo, e o Apocalipse diz que as pragas vão cair a besta. E quando esses virem que as pragas estão caindo sobre eles, e não caem os fiéis guardadores da lei, então haverá um movimento e eles vão olhar para nós, e vão olhar e vão dizer que aqueles que não aceitaram o sinal da besta são culpados das pragas, e vão julgar que esse povo não merece viver, e vai haver um decreto de morte, anunciando o dia em que eles quererão matar a todos nós. Mas Deus intervirá a favor do seu povo. Na hora então de maior angústia, os céus irão se abrir, quando Deus irá buscar os seus escolhidos. Lá no Egito, o povo de Deus foi liberto na hora em que os egípcios não aguentavam mais. Também nós sabemos que na hora pior da história deste mundo é quando Deus intervirá diretamente em favor do seu povo. Mas vejam o que nós lemos: 7 pragas já haviam caído. Depois de 7 pragas que haviam caído, você pode imaginar como estava o Egito. Dentre elas já tinham vindo piolhos, já tinham vindo rãs, água em sangue,
não é? Saraivada que havia destruído a vegetação, sobre os animais e sobre os homens, e os egípcios não aguentavam mais. Agora, de Faraó, Faraó manda chamar Moisés e Arão. E aí vem um detalhe interessante. Faraó olha para eles e é como se dissesse assim: olha, eu estou propenso a deixar que vocês vão, mas eu quero que você me diga uma coisa: quem é que você está pensando em levar? Moisés, diga para mim. Sabe uma coisa, eu estou disposto a permitir que só os homens vão. E havia uma razão para isso, ou havia algumas razões para isso. Quando Moisés disse que queria levar o povo, ele disse que era para oferecer festa ao Senhor. E naquela cultura, as mulheres não precisavam participar das festas religiosas. Então Faraó diz: olha, vocês vão só os homens, tá bom? Quem é que você está pensando em levar? E então, no verso 9 do texto que nós lemos, você vê que Moisés fala para Faraó que ele queria levar a família inteira. Ele não queria levar só uma parte. Moisés queria levar todas as famílias. E aqui tem algo importante para nós. Eu gostaria de, ao concluirmos o nosso final de semana da família, lembrar a vocês que assim como Moisés disse para Faraó que ele queria ir para a terra prometida levando todo o povo, com todos os membros das famílias, nós também queremos ir para os céus. O Senhor Jesus vem nos buscar, mas nós devemos desejar levar a família inteira. Não deixar ninguém por aqui. E Moisés foi específico. Notem que, em primeiro lugar, Moisés olha para Faraó e ele diz: nós iremos com os nossos jovens. Faraó queria ficar com os jovens no Egito. Ele tinha algumas razões para isso. Os jovens são fortes. Os jovens têm vigor para trabalhar. E Faraó queria que os jovens ficassem ali porque a mão de obra forte daqueles jovens seria importante para eles. Mas Moisés não admitiu a hipótese de deixar os jovens israelitas ali do Egito. Ele queria levar os jovens todos. Moisés queria levar todos os jovens para a Canaã terrestre. E hoje, irmãos queridos, nós estamos nos preparando para a Canaã celestial. Nós não podemos admitir a hipótese de abrir mão dos nossos jovens. Nós precisamos levar a juventude conosco. Precisamos fazer tudo para levar a nossa juventude. Sagrado, em vários versos a Bíblia fala sobre o valor da juventude. 1 João 2, verso 14 diz: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. A palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Deus olha para a nossa juventude e vê que os nossos jovens são fortes. Você já imaginou uma igreja onde não tenha nenhum jovem? Ou você já viu alguma igreja que não tem nenhum jovem? Alguns anos atrás, eu pastoreei uma igreja que na época que eu cheguei lá, não tinha jovens na igreja. Uma igreja de mais ou menos uns 40 membros. A maior parte do povo era idoso. Parece que, assim, na hora de cantar, parecia que aquela frase do hino, do coro do hino 339. Fracos, tão cansados. Você ouvia um cântico cansado daquele povo. Era triste você ver uma igreja só de idosos. E eu me lembro que mudou-se um casal do Rio de Janeiro para lá. E esse casal era jovem. E eles começaram a fazer um trabalho especial. E muitos jovens vieram para a igreja. E a igreja rejuvenesceu, a igreja criou um vigor muito grande. Eu, até hoje, lembro disso com saudades. É aquele casal que se mudou para lá. Depois, o rapaz foi fazer teologia. Hoje ele é pastor, ele é presidente de uma associação lá em Rondônia, se eu não estou enganado. Pastor Adson de Araújo, um grande amigo. Eu me lembro até hoje do grande trabalho que aquele fez. Sabe, irmãos, Deus valoriza os jovens, mas o diabo também valoriza. Assim como Deus quer os jovens, o diabo também o quer. Porque ele sabe que os jovens são muito importantes. Os jovens conseguem formar a opinião,
e também muitas vezes conseguem ser, às vezes as pessoas conseguem usar os jovens para alguns propósitos. Preste atenção nas grandes manifestações que o mundo faz. Preste atenção nas grandes passeatas. Quantos jovens estão lá, intrépidos, corajosos, enfrentando autoridades policiais e tudo isso? Eles não têm muito medo. Deus quer esse exército do seu lado. A senhora White diz que com a força, o poderoso exército que a nossa juventude pode fornecer, tão logo a obra da pregação do Evangelho há de terminar e nós veremos nosso Senhor Jesus voltando. Nós como pais, nós como igreja, não podemos abrir mão dos nossos jovens. Nós queremos ir para o céu, nós queremos levar os jovens conosco, e não nos iludamos. O mundo está cheio de atrações para os nossos jovens. E é muito mais atraente se divertir do que sofrer com o povo de Deus, caminhando rumo à terra prometida. É muito mais interessante do ponto de vista humano se divertir no Egito do que enfrentar as provações e privações da jornada para a terra prometida. Porém, não nos esqueçamos, o Egito está condenado. O Egito está condenado e a destruição vai vir. Mas embora tenhamos que sofrer com o povo de Deus caminhando rumo à terra prometida, existe uma recompensa para todos os fiéis, inclusive para os nossos jovens. Deus tem uma recompensa para esses e nós precisamos incentivá-los a continuarem conosco, caminhando rumo à terra prometida. Mas não são só os jovens, não eram só os jovens que Moisés queria levar. Depois de falar que queria levar os jovens, o texto sagrado diz que Moisés falou, nós iremos também com os nossos velhos. Eu falei sobre uma igreja de velhos, mas por favor entendam, eu não tenho nada contra os velhos. Deus não tem nada contra os velhos. Moisés disse, nós não vamos abrir mão dos nossos velhos. Raciocinem comigo. Eles tinham que fazer uma viagem longa. Eles não tinham os meios de transporte que nós temos hoje. Você acha que seria fácil conduzir aqueles velhos? Não seria fácil para eles. Os velhos não iriam conseguir ajudar a carregar peso. Os velhos seriam mais lentos para caminhar. Talvez alguns deles teriam que ser carregados. Mas Moisés não abriu mão deles. Ele disse, nós vamos levar os nossos velhos. Queremos que os velhos todos vão conosco para a terra prometida. Ah, queridos irmãos, Levítico 19, verso 32 diz, diante das cãs te levantarás e honrarás a face do velho. Cãs tem a ver com cabelos brancos. O texto está dizendo que quando um velho passa diante de nós, nós devemos levantar-nos em respeito para com o velho. É muito mais fácil abandonar os velhos. Você sabe que no nosso mundo, a gente tem uma cultura de que tudo que é velho a gente substitui pelo que é novo. O carro fica velho, aí você quer trocar por um novo. A casa fica velha, você quer trocar ou reformar. Os móveis ficam velhos, aí a esposa olha e fala, não aguento mais esses móveis velhos. E o pior é que alguns, o cônjuge fica velho e está querendo trocar por um mais novo. O mundo vive trocando tudo isso. E quando algumas pessoas que muito contribuíram para a família e para a sociedade ficam velhas, alguns estão jogando-os de lado. Nós não podemos fazer isso com os nossos velhos. Agora, falar sobre velhos não é uma tarefa difícil, não é uma tarefa muito fácil, porque a partir de que idade você pode considerar que alguém é velho? Normalmente ninguém gosta de ser chamado de velho. Inclusive, boa parte das pessoas fazem de tudo para conservar a sua juventude. Então existe maquiagem, existe até cirurgia plástica. No passado era só as mulheres que pintavam o cabelo. Hoje os homens também já pintam o cabelo, não é? Tentando conservar a aparência jovem. Quando a gente vai à Bíblia, se você ler Salmo 90, verso 10, e é bom lembrar que o Salmo 90 foi escrito por Moisés. Parece que nos dias de Moisés, uma pessoa era considerada velha a partir dos 70 anos. Sobe a 70 anos, vai havendo muito vigor.
é canseira e infarto. Parece que 70 anos já era considerado velho. Nos nossos dias a gente procura usar palavras diferentes para não humilhar, não discriminar os velhos. A gente fala que eles são experientes, não é? A gente fala da terceira idade, a gente fala da melhor idade. Nós usamos alguns eufemismos. Porém, se Jesus não voltar antes, nós temos que preparar-nos para a velhice. Outro dia eu ligava para um amigo meu, talvez alguns aqui o conheceram. Ele foi pastor aqui no Paraná, foi departamental aqui, pastor Celso Knenner, e ele vem fazer uma semana de oração para nós na igreja do Ouro Fino. E eu liguei para ele, fazia muito tempo que a gente não conversava, não é? E aí começamos a conversar um pouco, falei, como é que você está? Aí ele falou, rapaz, a única coisa ruim é que eu sinto que eu estou ficando velho. Mas sabe de uma coisa, amigo? Outro dia me falaram que só tem uma receita para não ficar velho, é morrer jovem. Então é melhor ficar velho do que morrer jovem, então eu tenho que me contentar com isso. Queiramos ou não, a velhice é uma bênção de Deus. Você vê que a Bíblia fala muitas vezes, não é? Muitos e ditosos foram os dias da minha vida. Fulano morreu em ditosa velhice. Mas irmãos, os velhos que estão entre nós precisamos conduzi-los para os céus. E tenhamos a certeza, o diabo quer segurar os nossos velhos aqui também. O diabo tem atrações para os nossos velhos nesse Egito moderno. Em algumas cidades, você vê que nas praças já está lá uma mesa e já está ali tudo preparado para o jogo de damas. Tem lugares que existem clubes só de idosos e uma porção de coisas para poderem segurar os nossos jovens com diversões, e muitas delas não edificam. Às vezes, aqueles que não precisam mais cumprir uma carga horária e que ocupar o seu tempo, o diabo criou diversões para eles, para poderem prendê-los nesses pecados. E aí você pode enumerar uma porção de coisas. Vem as novelas com uma porção de depravações. Quando eu morava em Dois Vizinhos, na casa onde eu morava, bem do lado, assim, tinha um clube de idosos. Toda terça-feira à tarde, era o momento da dança dos idosos. E tinha uma música bem alta. E era realmente aquelas músicas mais antigas, não é? E terça-feira à tarde, era a tarde inteira, você ouvia, então, aquela música tocando. E um dia, alguém me contou que depois que começaram aquelas danças do clube de idosos, a quantidade de divórcios e de traição que surgiram entre os idosos era algo assustador naquela cidade. É triste notarmos, irmãos, que o diabo quer segurar aqui os nossos velhos, mas eles são preciosos para Deus. Nós não queremos uma igreja só de velhos. Nós queremos os jovens conosco, mas de forma alguma nós queremos que os nossos velhos abandonem a igreja. De forma alguma nós queremos abandonar os nossos velhos. E principalmente hoje que nós estamos nessa época da pandemia, e alguns que já viveram mais que nós, me permitem, eu vou usar a expressão bíblica, alguns velhos não estão vindo mais, não estão vindo à igreja, não estão podendo vir à igreja, mas nós precisamos continuar amando-os. Nós precisamos, dentro dos limites, dentro daquilo que for permitido, nós precisamos demonstrar que queremos que eles continuem caminhando para os céus. Completando a lista daqueles que Moisés diz que queria levar para a terra prometida. Moisés diz, primeiro os jovens, depois os velhos, e depois ele diz, queremos ir com nossos filhos e nossas filhas. Nós sabemos que a expressão filhos e filhas inclui qualquer idade. Não é? Você será sempre filho ou será sempre uma filha. Porém, o contexto mostra, quando ele fala jovens, velhos, filhos e filhas, ele está falando das crianças. Moisés está dizendo que ele quer levar as crianças para a terra prometida. Ele não admitiria a hipótese de ir para aquela terra deixando as crianças no Egito. E se Faraó queria segurar as crianças no Egito,
Ele não só queria que as crianças crescessem ali para continuar trabalhando de graça para ele, mas ele sabia que se as crianças estivessem ali, os pais não iriam ter tranquilidade de morar na terra prometida. Eles iriam querer voltar para os seus filhos. Eu disse ontem que depois que os nossos filhos nascem, a nossa vida gira em grande parte em torno deles. Eu me lembro de um irmão que conheci algum tempo atrás. Ele tinha 2 filhas e um filho. E depois que os filhos cresceram e se casaram, um dia ele falou para mim assim: sabe, pastor, enquanto meus filhos eram pequenos, eu tinha muito mais vontade de empreender, de construir algo, porque eu pensava dos meus filhos. Agora que cada um já tem a sua vida, eu não tenho nem mais a mesma disposição de fazer negócios. Ele era um comerciante. Eu não tenho mais a mesma disposição, porque meus filhos não dependem mais de mim. Nós fazemos o que podemos pelos nossos filhos. Lembra uma coisa? Em Gênesis 15, verso 7, Deus disse que a terra de Canaã, ele daria aquela terra por herança ao seu povo. Mas conforme a gente viu ontem, na dedicação da criança aqui, Salmo 127, verso 3, diz que os nossos filhos são herança do Senhor. E nós queremos essa herança conosco. E é nosso dever, irmãos, conduzir os nossos filhos para a Canaã celestial. As nossas crianças, a gente precisa fazer de tudo para que nenhuma delas seja perdida. Aonde estão os nossos filhos? O que eles estão fazendo? Com quem eles estão brincando? Com o que eles estão passando o seu tempo? O que é que os nossos filhos estão aprendendo? No livro Orientação da Criança, o Sr. White diz que quando os nossos filhos transgridem o sábado, nós transgredimos junto com eles. Porque é nosso dever cuidar deles. E é claro, ele está falando das crianças. Sabe, irmãos, a tarefa de educar os nossos filhos e prepará-los para a Canaã celestial é uma tarefa muito sublime. A maneira como nós tratamos os nossos filhos, a maneira como nós os educamos, nós os estamos preparando para os céus, ou estamos preparando para ficar por aqui? Por exemplo, lá no mesmo livro Lar Adventista, página 480, a Sr. White diz que a noção que os filhos terão de nós como pais será em grande parte a noção que eles terão de Deus. Então veja a seriedade da paternidade, especialmente. Eu pregava numa igreja e eu falei sobre Deus como um pai. Eu falei sobre Deus como um pai de amor. E quando terminou o culto, uma senhora chegou para mim, ela não era membro da igreja, ela estava começando a vir para a igreja naquela época, e ela disse para mim assim: eu não consigo entender a Deus como um pai de amor. Eu achei estranho, e ela disse assim: porque meu pai nunca demonstrou amor por mim. Para uma pessoa desta, é difícil entender realmente que Deus é um pai de amor. Então vejam, um pai que é cruel com seus filhos, esses filhos normalmente têm uma noção de Deus como um Deus cruel, que quer castigar por qualquer coisinha e que não é um Deus bondoso. Por isso é importante que nós sejamos zelosos na maneira como educamos os nossos filhos. Ao mesmo tempo que se alguém é muito exigente, muito cruel com os filhos, esses terão a tendência de crescer pensando que Deus é assim. Também nós temos o inverso. Se um pai é muito permissivo, se o filho faz tudo o que quer, se o pai não sabe dizer não para o filho, se quando o filho esperneia porque quer alguma coisa, o pai dá para ele, ele provavelmente vai crescer pensando que Deus ama tanto que ele nunca vai destruir os seus filhos. No final ele vai dar o que os filhos querem. E sabe, irmãos, o grande segredo da educação dos filhos é encontrar o equilíbrio. Nós precisamos, não devemos ser pais permissivos, mas também não podemos ser violentos. Nós precisamos corrigir e disciplinar com o amor com que Deus nos corrige, com o amor com que Deus nos disciplina. É preciso que nós tomemos o cuidado. Irmãos, eu repito, a gente precisa acompanhar os passos dos nossos filhos para termos certeza de que esses estão se preparando para ir aos céus. Eu falava na sexta-feira, se eu pudesse dizer que no céu haveria tristeza,
Eu iria dizer que o céu seria muito triste se eu chegasse lá e não encontrasse minhas filhas. O céu seria triste para qualquer pai. Na nossa maneira humana de pensar, não é? De seres humanos pecadores, como eu vou conseguir desfrutar das delícias de um paraíso se minhas filhas tiverem ficado por aqui para serem destruídas com os ímpios? Por isso nós temos que fazer o máximo possível para conduzir os nossos filhos aos céus. Faraó queria segurar familiares dos israelitas do Egito, mas Moisés foi enfático. Ele disse: nós vamos levar os nossos jovens, nós levaremos os nossos velhos, nossos filhos e nossas filhas, porque nós queremos celebrar ao Senhor, nós vamos com todos. O tema desse final de semana foi juntos rumo aos céus. Nós queremos ir para os céus, mas como família e como igreja, nós queremos levar todos os segmentos familiares. Nós queremos que a juventude vá, nós queremos que os velhos vão, nós queremos levar as nossas crianças. E por isso, irmãos queridos, é preciso que nós estejamos atentos como igreja a cada um desses segmentos, para que aqueles que comecem a se esfriar na fé, aqueles que comecem a se fazer cidadãos dessa terra, nós possamos conseguir abraçá-los e ajudá-los a caminhar conosco para os céus. Dentro em breve, os juízos de Deus cairão sobre este mundo, mas os escolhidos do Senhor estarão protegidos. Que Deus possa capacitar-nos hoje a protegermos a nossa família, para que naquele grande dia, todos, com toda a nossa família, possamos ir à pátria celeste e vivermos eternamente felizes com o Senhor nosso Deus para todos sempre. Amém.